Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Timão, porque ó, vou te contar uma coisa. Eu acompanhei o pós-jogo depois do empate com o Atlético Mineiro e veio a explicação tática que todo mundo queria saber. Eu vou te contar essa história. E a situação do Paulinho, hein? Parece que vai renovar. Igor Coronado, titular? Hoje, daqui a pouco, ontem. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal. Vamos bater a meta de 1 milhão, eu conto com você. Rapaziada, olha quem eu trouxe aqui. A prancheta, a mesa tática, para tentar explicar para vocês o que aconteceu quando muita gente questionou o Antônio Oliveira do porquê ele meteu dois volantes para vencer o jogo no segundo tempo com um jogador a mais sobre o Atlético Mineiro. Muita gente questionou essa situação. Mais do que isso, de que forma essa estrutura tática ela pode ser vitoriosa, ela pode ser suficiente ao longo do ano e de que maneira, tudo isso, né? De que maneira alguns jogadores podem se encaixar nesse time. Aí eu tô falando do Fausto Vera, que teve uma sequência, mas na verdade o Maicon deve ocupar essa função. O Igor Coronado junto do Rodrigo Garro, será que eles podem jogar juntos? E o Paulinho nessa história? Bom, eu tô aqui para dizer para vocês que essa aqui é a formatação tática inicial do jogo, num modelo 4-1-4-1, muito utilizado pelo Tite lá atrás, por exemplo. Para vocês terem uma ideia, então aqui ó, o Fagner, o Félix Torres, o Gustavo Henrique e o Hugo. Essa é a formação, tipo assim, começando o jogo posicionada. Depois tem algumas variações que eu vou falar para vocês. O Ranielli como primeiro volante, uma linha de 4 com o Romero, Rodrigo Garro, Fausto Vera e Wesley. A numeração aqui, obviamente, não está correta, né? Só para vocês entenderem. Com o Yuri Alberto lá na frente, né? Nem tão lá na frente, né? Quando começa o jogo. Aí depois o que acontece? Já dentro do jogo, esse modelo aqui, porque o jogo é um organismo vivo, né? Eles vão se movimentando. O Ranielli desce para fazer essa saída de 3 entre os zagueiros. O Hugo sobe um pouquinho, só que o Wesley espeta, né? Então o Hugo ele aproxima aqui para fazer a construção. Muitas vezes o Garro cai por aqui para construir ou apoia por esse lado aqui para subida do Fagner e do Romero aqui para criar uma triangulação aqui e outra triangulação aqui. O Fausto Vera fica mais como um apoio do Ranielli ali. O Ranielli sobe para ser o primeiro homem da volância ali quando o Corinthians tem a bola. Essa dinâmica aqui aconteceu no primeiro tempo contra o Atlético Mineiro, que é uma ideia do Antônio, né, de você ter amplitude, especialmente no lado esquerdo com o Wesley, subindo os laterais, o Hugo mais por dentro, auxiliando como o lateral construtor, digamos assim, até pela característica que ele tem, o Fagner apoiando, o Garro sendo esse cara da criação, e ele teve muitas dificuldades no primeiro tempo contra o Galo, e esses dois volantes aqui com os zagueiros e tudo mais. O que aconteceu? Bom, o cenário do jogo se alterou, porque o Atlético Mineiro ficou com um jogador a menos e o Corinthians precisava ganhar o jogo na sua casa. Eu já dei a minha opinião aqui de que, na minha visão, o Antônio tentou ganhar o jogo. Para muitos, o ingresso do Maicon e do Paulinho não foi interessante, porque você ocupou mais o meio de campo e não tanto o setor ofensivo para poder vencer a partida. Eu discordei de quem pensasse assim, mas veio a explicação do Antônio de porquê, né, de como que ele pensou o jogo quando ele fez isso. O que ele faz aqui? Vamos lá, vamos para as trocas, né? Ó, esses em vermelho são os jogadores que entraram no segundo tempo para a gente não se confundir. Então, ele já tem uma troca protocolar aqui, que é a do Fagner, que seria expulso pelo Mateuzinho. O Mateuzinho deu mais amplitude ainda do que o Fagner pelas circunstâncias do jogo, até pelo que ele implementou aqui nesse setor. Ele tira o Gustavo Henrique para colocar o Paulinho. Só que o Paulinho não entra, evidentemente, na zaga, né? Ele desce o Ranielli. Desce o Ranielli e, inclusive, respondeu na entrevista coletiva, num trecho muito bem humorado, que ele disse que conhece o Ranielli desde o Cuiabá e que disse para o presidente, na época, venda todos, menos o Ranielli. E aí depois ele abre um largo sorriso dizendo, ainda bem que vendeu, porque aí o Cuiabá vendeu pro Corinthians e o Antônio chegou no Corinthians. Vejam só como é a vida, como é o futebol. E aí ele fala, você sabe qual a posição original do Ranielli? Zagueiro. Então, assim, não estou fazendo, em outras palavras, né, não estou fazendo nenhuma invenção quando eu recomponho o Ranielli para zagueiro. Ele bota o Ranielli aqui junto do Félix Torres, obviamente sem a bola, com a bola ele consegue avançar um pouco mais, sendo mais um cara para iniciar a jogada, mas aí o Paulinho já entrou por aqui.
Depois, obviamente, saiu o Fausto Vera para entrar o Maicon, só que o Maicon, na verdade, né, como o Ranieri virou zagueiro e às vezes subia para ser um primeiro, mas ele é mais zagueiro, quem se tornou o primeiro foi, na verdade, o Maicon. O Maicon se tornou o primeiro volante. Com o Paulinho e saiu o Garro, entrou o Coronado. Numa espécie de um tripé ou de um losango, né? E aí a gente tem que ver a ponta do losango, já vou falar para vocês. O que mais que ele trocou? Bom, ele tira o Romero e bota o Pedro Raul. E aí, na verdade, eles invertem aqui, né? O Pedro Raul joga aqui e o Yuri Alberto aqui. Então, aqui você tem, de novo, o Hugo fazendo a construção, o Wesley por aqui, o Mateuzinho dando amplitude, esse tripé aqui com o Maicon, o Coronado e o Coronado e o Paulinho, o Yuri Alberto e o Pedro Raul. Assim terminou o jogo contra o Galo. Isso aqui não é tentar ganhar o jogo? E aí o Antônio foi questionado, dizendo assim, olha, nós chamamos de, eu acho que ele chamou de apoiadores, uma coisa assim. Ele não entende o Maicon e o Paulinho como volantes, muito menos o Coronado. Ele entende eles como meias, porque assim, o Ranieri é um volante. Ele entende que o Maicon e o Paulinho, até pela característica, eles são apoiadores, são construtores. Então, quando você coloca dois jogadores assim, você não está se defendendo. Você está tentando criar jogadas. Aí vem a charada, vem a chave da questão quando o Antônio responde o seguinte. Agora, se o que eu pensei não funcionou porque os dois apoiadores, digamos, voltavam muito para pegar a bola no pé do Maicon e não conseguiam gerar o espaço necessário, aí é algo que nós temos que corrigir. Aí ele matou a charada. Porque aí ele quis dizer o seguinte, o que eu pensei para o jogo foi ter jogadores de posse de bola, como o Maicon, o Paulinho e o Coronado, para criar esse jogo e até descansados, né? Entram os três ali sangue novo, digamos assim, né? Para poder correr no segundo tempo contra um adversário inferiorizado numericamente, mas a execução não funcionou. Até porque do outro lado tem um adversário. E o Galo marcava muito bem para sair em transição. Então o Corinthians não tinha tanto esse espaço. Começou a tentar alguns cruzamentos, aí o que ele pensou? Pedro Raul. Então, de verdade, não estou aqui para defender o Antônio, mas eu vi muita gente criticando tanto a escalação quanto as substituições. Acho que a gente pode discutir uma coisinha ou outra, mas eu acho, de verdade, que ele tentou ganhar o jogo. E repito, diante das circunstâncias, o Corinthians tem que comemorar esse empate, porque o Fagner podia ter sido expulso também no primeiro tempo, o Cássio fez uma baita defesa no último minuto do jogo, e o Galo é um time perigoso que vai disputar o título. E o Corinthians conseguiu trocar garrafas com esse time, num jogo totalmente acidentado, disputado, físico, com muito cartão, arbitragem péssima. Então, assim, o ponto ele tem que ser, talvez não comemorado, né, mas valorizado, vamos colocar dessa forma. Nas entrevistas pós-jogo, me chamou a atenção que o Paulinho e o Coronado falaram, e o Paulinho, perguntado muito sobre renovação, ele deu uma nova informação. Ele disse, já tivemos uma conversa, e já deixei tudo que eu queria, enfim, os meus pedidos lá para os meus representantes e acredito que não teremos problemas. Meu foco é na recuperação, meu foco é em ajudar esses jovens jogadores, meu foco é estar aqui e contribuir nessa minha passagem tanto quanto na primeira. Ponto, né? Acabou. Essa é a ideia do Paulinho. O Paulinho está agradando muito nos bastidores pela liderança, pelo que ele representa para os jovens, pelos recém-chegados entenderem que tem um jogador ali que mostra para eles o que é estar no Corinthians. E a nova diretoria está muito satisfeita em relação a isso. Além do que ele pode entregar tecnicamente, a gente está falando de um cara que recém voltou a jogar, faz tipo 3, 4 jogos e tem um ritmo de jogo ainda para ser adquirido. E o Coronado também falou sobre característica dele, né? E ele fala, eu sou um 10 clássico, assim, né? Eu gosto de jogar nessa função. Jogo em outras, mas a minha prioridade é essa. E não importa com quem eu estiver jogando, se for ao lado do Garro, se for no lugar do Garro, se for abastecendo o Pedro Raul, o Romero, o Pedro Henrique, o Yuri Alberto, eu quero jogar. O Coronado tem um potencial para ser titular a qualquer momento. Isso pode acontecer. E aí a gente vai ter que entender, eu vou trazer essa mesa tática aqui em algum outro momento, de que forma o Antônio vai tentar fazer isso, se é que ele vai tentar. Ou ele vai ter sempre um dos dois para segundo tempo, ou o Garro ou o Coronado. O Coronado talvez ainda não esteja no seu ápice físico, desde que ele voltou, provavelmente não. Mas isso vai acontecer em algum momento, mais cedo ou mais tarde.
inclusive mais cedo, né? Acho que nos próximos jogos. E aí, será que você deixa um cara dessa qualidade na reserva? Eu pergunto para você. O que você faria? Como colocar o Coronado no time? Ou ele fica no banco mesmo? Qual a sua opinião? Comenta aqui. Inscreva-se no canal, estou aguardando muito a sua inscrição. Gostaram do cenário? Eu espero que sim. Então se inscreva no canal para ter mais novidades na sequência. Até a próxima. Tchau!